Olá a todos, meu nome é Tuane Cid, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Peço que vocês se inscrevam, ative o sininho de notificação para que vocês recebam dos meus próximos vídeos, deixe seu like, né? Compartilha com outras pessoas para que possa ser de contribuição na vida das pessoas e também deixe seus comentários, tá bom? O intuito deste canal meu é levar relatos experienciados por mim mesmo, né? Agregar consciência, ser de imensa contribuição na vida do máximo de número de pessoas possível que eu puder alcançar, né? E o tema de hoje, ele é religiosidade, espiritualidade, como foi o meu despertar de consciência, como eu passei pela noite escura da alma e como o porquê, né, que eu cheguei na escolha de viver uma vida sem religião. Eu espero que através dos meus relatos esse vídeo possa ser de contribuição, né, na vida de vocês, de alguma forma. E talvez eu tenha que, como se diz, partir ele, deixar ele em 2 ou 3 partes, porque como é um assunto assim bem complexo e assim bem extenso, eu creio que os vídeos vão ficar muito longos. Um vídeo só ficaria muito longo, né? Já me autoconhecendo, como eu sou bem detalhista, eu já falei isso para vocês, num outro vídeo que eu fiz. Então, provavelmente ele vai ser por partes. Mas eu vou deixar tudo certinho para que vocês não percam nem um pouquinho do conteúdo, tá bom? Vamos lá. Conforme eu já mencionei em outro vídeo para vocês, eu vim de uma família muito tradicional, né? Fui criada, agora eu vou comentar sobre religião, que eu fui criada birreligiosa, fui criada sobre 2 religiões, a católica e a evangélica, que é a Congregação Cristã do Brasil. Pelo lado materno, a católica, né? Tanto pela minha mãe quanto pela minha avó materna. Pelo meu pai, a Congregação Cristã. Quando os meus pais se casaram, o meu pai também era católico, né? E 1 ano depois do casamento, meu pai conheceu a Congregação Cristã, no qual ele se encontrou e permanece nela até o momento. Com certeza ele vai morrer na congregação. Ele vai desencarnar aqui desse plano pela congregação, porque a vida do meu pai é a congregação cristã, né? No quesito religioso. E tá tudo certo. Mas vamos lá. Eu, até os 7 anos de idade, eu segui o roteiro, né? Ditado pela minha avó, ditado pela minha mãe. Ia nas missas, ia acompanhada da minha avó, ia acompanhada da minha mãe. Às vezes, quando eu estava mais ou menos com os meus 6 anos, a minha mãe não ia, mas ali ela me levava até na porta da igreja, dava o horário da missa, estava minha mãe lá com o bracinho cruzado, me aguardando eu sair. Quando eu terei 7 anos, aliás, antes dos 7 anos eu cheguei a fazer catequese, na época. Foi quase 1 ano de catequese. E faltava uma semana para mim fazer a primeira comunhão, né, na igreja católica. E a minha avó veio de viagem, porque minha avó não morava em Passos, ela morava na cidade de Claraval, Minas Gerais. E ela veio para que eu passasse as férias com ela, né? Aí a minha mãe, eu sou muito grata à minha mãe, porque ela me deu livre-arbítrio. Isso era raro acontecer, né? Mas a minha mãe me deu livre-arbítrio se eu queria fazer a primeira comunhão ou ir viajar. Eu escolhi o que era melhor para mim, que era a minha melhor fase da minha infância foi passada em Claraval. Era a melhor coisa do mundo para mim, era estar na companhia da minha avó materna. E eu escolhi, né? Fiz a minha escolha. Aí, ou seja, se fosse para me dar coisa, eu teria que fazer catequese 1 ano novamente para depois fazer a primeira comunhão.
Mas aí veio a questão do meu pai, que ele preparou tudo, preparou o véu, preparou o inário, né, as vestimentas, para que eu passasse a frequentar a congregação cristã, né, que era somente saia ou vestido, né, e tinha um véu, né, o inário, então tudo que fazia parte da congregação cristã, isso aí meu pai preparou, né, o que era da parte dele preparar, e falou com a minha mãe a respeito da questão das vestimentas, né, que seria para ser comprado, no qual eu iria para a igreja dele. E ali eu fui. Sinceramente, para vocês, durante o tempo que eu permaneci na igreja católica, eu não entendia bolufas. Eu ia na missa porque eu tinha que ir. Se me perguntar se eu entendi alguma coisa, não. Eu gostava dos louvores, a parte de cantar, que a gente aprende, né? Canta, tudo mais. A benção mesmo, eu não entendia nada. E ao entrar na congregação cristã, né, na primeira vez, eu fiquei completamente deslumbrada, porque era completamente diferente da igreja católica, né, que era cheia de santos. Algumas igrejas que eu... santos que eu falo imagens, né, cheia de imagens e tudo mais. Algumas igrejas que eu cheguei a conhecer era cheia de arquitetura, de desenhos, aquela coisa toda bonita, maravilhosa, né? Cheia de colorido, cheia de desenhos históricos e tudo mais. Aquilo me maravilhava na igreja católica. Eu achava bonito. E ao ir pela primeira vez na congregação cristã, eu fiquei, assim, maravilhada, estranho ao mesmo tempo, porque eram paredes brancas, não tinha nenhuma imagem, um púlpito, né? Ao fundo do púlpito jargão, lá escrito, em nome do Senhor Jesus. E isso foi a minha experiência na congregação, né? Ali eu fui como dei início no culto de jovens e menores, me enturmei com outras crianças, né? Lá da igreja, tudo mais. Pra mim foi bom, foi divertido, né? Comecei a aprender a cantar os hinos da igreja, tinha uns músicos, aquela coisa orquestrada, muito bonito, né? Completamente diferente do que eu vivia, parte religiosamente dizendo, da católica. Aquilo me chamou atenção, sinceramente eu gostei de ter ido e continuei, né? Eu ia todos os domingos e no culto de jovens e menores, e depois dos 10 anos, mais ou menos, eu comecei a participar também à noite. Eu ia com meu pai à noite, né, no culto normal. E nisso, eu comecei a escutar uma voz e ter um sentimento que eu consigo descrever assim, ó, né. Hoje, eu já posso dizer para vocês que o sentimento que eu tinha e o que aquela voz me passava era sobre a expansão da consciência. Era sobre expansão. Então, a forma que eu não consigo assim, eu consigo descrever assim, na época, o entendimento que eu tinha, que, tipo, se aquilo explodisse, tinha algo além daquelas paredes, tinha algo além daquilo que estava me sendo apresentado, entendeu? Isso eu tinha uns 10 anos, quando isso começou a acontecer. Vocês não reparam não, gente, que eu tô com uma questão do pigarro, e eu não sou esse tipo de pessoa que fica cortando vídeo, pausando vídeo, para depois colocar tudo perfeitinho, sendo que eu estou humana assim como vocês, isso é normal, tossir é normal, ter um pigarrinho é normal, então, para mim, eu sou quem eu sou e expresso da forma que eu me expresso, estando ser humano assim como vocês que estão aí vendo, tá bom? Então, isso vai acontecer porque eu tô com essa questão desse pigarro e pode ter momento que eu preciso tomar uma água e
vou precisar, às vezes, de ficar limpando a minha garganta. Mas vamos lá. E nisso, aquilo me chamou atenção, né? Essa voz que eu escutei e aquele sentimento que eu tinha. E eu não conseguia, assim, ver nada, mas era nesse quesito, que era assim, ó. Existe algo além dessas paredes. Existe algo além das paredes. Cheguei na minha mãe e falei com a minha mãe que eu queria ir na missa. Entendeu? Como o meu pai, ele não aceitava eu deixar de ir no culto de jovens menores no domingo, o que que acontece? Eu não me lembro ao certo se era numa sexta ou se era numa quarta-feira que havia missa à noite nessa igreja católica que era próxima à casa onde a gente morava, né? E que era a mesma igreja católica que quando eu era criança minha mãe me levava, né? Que quando a minha mãe ia à missa, minha mãe ia nela, e quando não ia também ela me levava para que eu tivesse a minha presença ali na igreja católica nas missas no domingo. Então é nessa igreja. E eu fui na missa à noite. Cheguei na missa, tô lá, como sempre. Missa para mim não fazia sentido algum, sinceramente, para vocês. E eu comecei e eu escutei. Acontecia uma única vez isso. Uma única vez em todos os cultos que eu ia, em todas as missas que eu ia. Existe algo além dessas paredes. Aquilo me intrigava. Só era uma vez que vinha e falava essa voz para mim. Eu achava que aquilo estava acontecendo só na congregação, foi onde eu fui na missa, aconteceu a mesma coisa. Entendeu? Eu olhava assim, olhava. Existe algo além dessas paredes. E eu sentia isso. Como se isso explodisse, existe algo além dessas paredes, disso que está te sendo apresentado, né? Quem que vai entender, né? Então, o meu caminhar continuou, né? Eu já estava bem doutrinada pela congregação cristã. E a doutrinação religiosa pela católica, ela foi me repassada pela minha mãe, pela minha avó. Entendeu? Que do jeito que era lá, era a forma que eles seguiam, que elas seguiam, e a forma que elas me passaram. Entendeu? Então, ou seja, durante a minha infância também, eu via lutos, eu via seres desencarnados, às vezes. A minha avó, mas a minha mãe, eles tinham mania de ir visitar o túmulo do meu finado avô, esposo da minha avó, que faleceu. Faleceu quando eu tinha 1 ano, então nem cheguei a conhecer, que é o meu avô materno. E ele me conheceu e eu não, né? Então eles tinham aquela mania de ir em cemitério, de coisa, eu passava mal quando eu ia, entendeu? Lá também eu via muito, quando eu ia. E aí eu simplesmente, como se diz, pela minha mãe, pela minha avó, eram almas penadas, era assombração, né? Almas penadas. E que era assombração que precisava mandar celebrar a missa, pasal. Pelo meu pai, quando eu relatei para ele, ele falou para mim que isso era demônio, que era a falta de eu pegar com Deus, da falta de eu prostrar meu joelho no chão e orar. Então, como se diz, chegou num ponto que eu me calei, entendeu? Eu via, ficava calada e prossegui, doutrinada, né, tudo mais, escutando essa voz. Chegou num ponto que essa voz parou. Mas começou a me despertar dentro de mim a conhecer outros lugares. Nisso eu tinha de 12 para 13 anos aproximadamente. Eu comecei a questionar, porque tinha uma coisa que não entrava em mim. Era o que eles falavam que era o amor em Jesus, né? O amor em Deus. E eu falei para minha mãe um dia. Eu falei assim, mãe, eu não consigo encontrar esse amor
que as pessoas falam de Jesus. Eu não consigo encontrar esse amor que eles falam. Que amor é esse? Era vazio dentro de mim. Era vazio. Eu não conseguia entender. Eu não conseguia encontrar aquilo que era pregado. Até que chegou um dia que eu falei pra minha mãe que Deus não existia. Eu falei assim, mãe, Deus não existe. A minha mãe, ela se desorientou um pouco a respeito disso. A gente vê pela reação da pessoa. Ela, como assim, minha filha? Como Deus não existe? Lógico que existe. Eu falei, não, mãe, Deus não existe. Começou a vir essas teses em relação a mim, que eu questionei Deus, que Deus não existia, porque eu era vazia. Eu ia na igreja, tudo mais, era vazio, entendeu? Era doutrinada. Então, ou seja, mas dentro de mim era vazio. E eu questionei a minha mãe na simplicidade dela. Ela foi tomada por uma sabedoria muito grande, entendeu? Que eu falo que Deus usa das pessoas de todas as formas, né? No qual minha mãe, simplesmente, ela falou assim, vamos ali comigo. Acho que passou um dia, 2 dias, ela falou assim, vamos ali comigo. Ela me levou numa praça aqui em Paz, que chama Praça do Rosário. Ela falou assim, Tuane, olha aqui, minha filha. Olha para estas árvores. Olha para estas casas, para esses prédios. Olha para as pessoas. Como Deus não existe. Deus é tudo isso. Ali eu escutei, aquelas palavras eu acolhi. Conforme eu mencionei já para vocês no vídeo passado, que tinha coisas que entravam na minha cabeça. Tinha coisas que não. Tinha coisas que eu acolhia e tinha coisas que não. Entendeu? Mas, ou seja, a doutrinação, ela já tinha entrado, entendeu? Eu já era doutrinada, ali, como se diz, rebelde, né? Conforme eles diziam, porque eu já mencionei para vocês sobre o meu caminho, como que foi. Era tido como uma rebelde, né? Como uma ovelha negra. E também já passei por muito julgamento em questão religiosa, né? Principalmente por uma que é totalmente extremista, né? Você tem que ser daquele jeito e pronto, e acabou. E tá tudo certo. Tem pessoa que é meramente feliz e tá no seu nível de consciência de religiosidade e tá tudo certo. Mas eu falo por mim, né? E eu comecei a despertar a curiosidade de procurar outras religiões. E eu tenho lembrança que quando eu tinha 5 anos, eu passei por uma situação não tão boa, por questão religiosa, que eu vou comentar aqui com vocês. E a outra eu tinha em torno de uns 11 anos, quando isso aconteceu. O de 5 anos, havia um vizinho, o seu Zé, e a esposa dele chamava Regina. E eles eram da Umbanda e tinham um centro na casa deles. Né? A casa deles era um centro de Umbanda em si. Então, como se diz, deu o dia de São Cosme e Damião, a Regina falou para minha mãe perto de mim. Falou assim, Sônia, vai ter a festinha dos meninos? Leva a Tuane lá. Vai ter bolo, guaraná, vai ter outras crianças, vai ser bom, ela vai gostar. E vocês também vão. Ainda falou que era para ela, para o meu pai ir também, que eles seriam bem-vindos. Ali a minha mãe só agradeceu. E eu tinha escutado, né? Tudo. Para mim era uma festinha de criança, que seria no sábado, 7 horas da noite. Deu esse dia, exatamente esse dia, meu pai estava de folga. E eu comecei a pedir minha mãe. Porque minha mãe era acostumada. Toda vez que a gente era convidado por uma festa, minha mãe me levava, por uma festinha, a gente ia. Minha mãe me levava em festinha de criança, né? Tudo mais. E minha mãe comprava um presentinho. A gente ia, era divertido, era gostoso.
Qual criança que não gosta, né, de uma festinha de aniversário? E a primeira, assim, lembrança que eu tive é questão de intolerância religiosa, como foi com meu pai, o qual eu tinha 5 anos. E eu comecei, 5 anos eu comecei a dar birra, a espernear, porque eu queria dessa festinha de aniversário, falando pra minha mãe, falando, mãe, compra um presentinho, vamos, me leva. A minha falou assim, filha, para, porque senão seu pai, você já conhece teu pai, não é festa de criança. Eu é a mãe dos meninos, ela ainda falou que é dos meninos. Resumindo, a minha mãe comentou com meu pai a respeito do que se tratava. O meu pai, ele me deu um tapa na minha cara, um chute na minha bunda, eu tinha 5 anos, e ele mandou eu deitar e dormir. O meu pai é um excelente homem, gente. Um excelente pai de família. Um homem íntegro, de muita honra. Mas como todo ser humano, ele tem os seus defeitos também, entendeu? E questão de intolerância religiosa, isso faz parte da doutrinação que ele tem, né? Não faz parte do ser dele, porque uma pessoa desperta, ele não é assim. Então, tá tudo certo. Em relação a isso que aconteceu, né? Deixando bem claro para vocês que a minha relação com meu pai é das melhores. Entre pai e filha hoje, meu pai evoluiu muito, né? E como se diz, hoje meu pai fala, ele fala assim, filha, você é muito espiritual, né? Hoje ele me entende por eu não ter religião nenhuma e ainda fala para mim, ele já chegou a falar para mim, você é muito espiritual, minha filha. Então eu falo assim, tudo é processo de evolução, meu pai evoluiu bastante, entendeu? Mas eu passei por isso. E meu pai era bem intolerante à religião. Para ele é só a dele que servia, entendeu? Houve muitos atritos entre ele e minha mãe, porque ele queria que a minha mãe passasse para a religião dele também. Aquela coisa de religião, de dogma e de tudo mais, né? Então isso eu passei na minha vida. Minha mãe passou no casamento dela. E a gente venceu. A gente se superou, a gente venceu. Minha mãe continuou casada com meu pai há 46 anos, né? E eu tô aqui. Feliz, firme e forte, graças a Deus. Tudo são fases, tudo passa. E, como se diz, a segunda parte é que eu tinha por volta de 10 anos, 11 anos aproximadamente, como é que fala? Eu cheguei a entrar dentro de um centro kardecista que ficava no mesmo quarteirão da casa onde a gente morava. Então, como se diz, às vezes a gente brincava, ficava eu e meu irmão, mas os vizinhos da rua brincando na rua, quando a minha mãe deixava, né? E aí eu era muito molecada, muito, né? Eles falam que eu era muito encapetada, muito molecada, quando eu era criança, né? Porque atrevida, que é a coisa que, de curiosa, né? E aí eu lembro que um dia eu fui abrir a porta e entrei pra dentro. Né? Num dos momentos que a gente tava brincando, eu abri a porta lá desse centro e entrei pra dentro. Entrei, vi que tava tudo apagado, eles lá reunidos, o pessoal numa mesa branca, né? E tudo apagado, as luzes com uma luz verde que predominava o ambiente. Veio uma pessoa que falou assim, entra, senta, seja bem-vinda. Eu falei assim, obrigada. E saí correndo, né? E o medo do meu pai ficar sabendo, né? Da minha mãe ficar sabendo disso que eu tinha feito, né? Porque aí vinha castigo, cortava minhas brincadeiras e tudo mais. Aí eu, obrigada. Mas ali eu entrei, fiquei olhando, entendeu? E lembro certinho de ver o pessoal reunido na mesa, uma mesa grande, branca, com um toalhado de renda branco, um pessoal, né, nas cadeiras. Essa foi minha primeira experiência dentro de um centro espírita kardecista, né? E num outro determinado momento, eu entrei lá dentro de novo e eles estavam
pelo conhecimento que eu tenho hoje, na época eles estavam tendo o estudo, né, que os espíritas têm. Era um dia de estudos, porque eu lembro de ver livros, todo mundo com livros, entendeu? Então, diante do conhecimento que eu tenho hoje, eu já posso falar que esse dia era um dia de estudos. E aí, um homem, ele levantou da mesa e veio até mim. Ele falou para mim assim, olha, você é médium. Fala para sua mãe ou para o seu pai te trazer você aqui às quartas-feiras para você desenvolver, porque senão você vai sofrer muito. Falou desse jeito para mim. Ele falou assim, se você quiser ficar aqui, seja bem-vinda, fica à vontade. Hoje a gente está estudando, é isso mesmo. Hoje a gente está estudando. Se você quiser ficar, fica à vontade. Mas eu precisava te falar isso. E eu, tá bom, obrigada. Saí. Aí eu cheguei na minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu fui lá, eu fiz isso e eu fiz isso, né? Contei a verdade pra minha mãe. Eu falei assim, só que ele falou assim, e hoje aconteceu isso. Comentei com ela o relato que eu acabei de falar pra vocês do que o homem tinha me falado. Ela falou assim, você nem pensa em falar isso pro teu pai. Você já conhece teu pai, sabe como que ele é. Ela falou assim, se ele souber que você tá fazendo isso, seu pai te bate. Você sabe a correção do seu pai como é? Fiquei quieta. Me calei. Sabia que não havia possibilidade, né? Porém, em torno dos meus 14 anos, os meus 14 anos aproximadamente, eu comecei a procurar por mim mesma. A oportunidade, assim, que eu tinha, eu comecei a ter curiosidade, né? Algo me chamava. E aí eu comecei, aí você vai, como se diz, eu não sei o que eu tinha que passar, eu sei que, não é que eu não sei o que eu tinha que passar. Tudo que eu passei foi para minha evolução, entendeu? Eu não passei tudo que eu passei à toa. Eu passei para me evoluir. Hoje é assim que eu entendo, né? Foram escolhas, e escolhas boas, não tão boas, mas tudo serviu para minha evolução. Enquanto aqui eu estiver, seja escolhas boas ou não tão boas, só que porém hoje eu tenho consciência de tudo que eu escolho, de tudo que eu faço. É para evolução, entendeu? Assim eu levo a minha vida sobre este interessante ponto de vista. Só que na época eu cheguei a conhecer terreiros de Umbanda. Terreiros foram 2, né? No qual o pai de santo me escravizou. Eu tinha que dar as coisas, entendeu? Eu tinha que cuidar do santo, do espírito, né, que eles falaram lá. E eu tinha que levar as coisas. E no outro terreiro que eu conheci, fui ensinada a fazer, me passaram forma de fazer magias, de amarrar homem, de fazer trabalhos que tiram o livre-arbítrio da pessoa, né? De um desses centros, que era o que me escravizava, chegou num ponto que eu não aguentei mais. Eu falei assim, eu tenho meu Deus. Ele pregou o medo em mim, entendeu? Até que chegou num ponto que eu não dava mais conta. E eu simplesmente virei as costas e falei assim, chega, nesse lugar nunca mais eu piso, eu tenho Deus comigo. Falei, Deus vai me proteger, porque eu sei que Deus me protege. Assim, eu tive uma força dentro de mim que me libertou deste lugar. E, como se diz,
eu passei a ter uma visão não tão boa da Umbanda, por causa dessa experiência não tão boa que eu havia vivido, experienciado, né? Depois eu, como se diz, diante dos aprendizados que eu tive, né? Eu cheguei a fazer trabalhos, né? Um, inclusive, foi pro homem que eu fui casada com ele. Mas, porém, depois de um tempo que a gente estava junto, eu me conscientizei, eu tive um despertar de consciência na época, assim, uma luz, né? Não vou falar despertar, foi uma luz, no qual eu não aguentava olhar para ele e saber que eu tinha feito aquilo para ele, né? Que eu tinha feito várias magias para ele. E eu cheguei e falei toda a verdade para ele. Eu falei assim, fulano, olha, a partir de hoje, se nós dois tiver de viver junto, eu te amo. Eu falei pra ele, eu amo você. Mas a partir de hoje, se a gente tiver de viver junto, nós vamos viver por verdade, por Deus. Mas eu fiz isso pra você. Eu falei assim, foi amarrado, foi feito isso, eu fiz isso. Ele escutou. Ele chegou em mim e falou, aí não falou nada. Só, aliás, ele falou assim, obrigado por me falar. Porque diante do conhecimento que havia me passado, que se ele soubesse que duraria 7 anos, né, a amarração, e que se ele soubesse, aquilo perderia o encanto e ele largaria de mim, entendeu? Mas chegou num ponto que eu não aguentei a mentira, entendeu? Segui com aquilo, saber que de alguma forma ele poderia estar comigo por causa daquilo. Por causa de magia, né? No outro dia, eu falo que ele nunca acordou com um brilho no olhar tão bonito igual foi nesse dia. Ele olhou para mim e falou assim, eu te amo muito mais do que eu te amava. Antes eu já te amava. Ele foi para mim, ele falou assim, mas depois que você me disse tudo que você me disse, eu te amo muito mais. Eu falei assim, que bom. Eu falei assim, se for para ser, para nós dois viver junto, vai ser por Deus. Não vai ser mais por magia. Assim, conforme eu já mencionei no outro vídeo, a gente ficou quase 9 anos, né, juntos. Prosseguiu o relacionamento, o casamento, né, eu fiquei quase 9 anos com ele. E a partir disso aí eu comecei a ter consciência de não mais mexer com isso, né, que eu não mexeria com isso mais. E em questão de religião, eu experienciei, né, depois de assim mais adulta, eu fui sempre kardecista e todos falavam para mim a mesma coisa, que eu tinha mediunidade a se desenvolver, né, e eu tinha uma resistência enorme com a Umbanda, muito, pelas minhas experiências não tão boas de vida, né, uma resistência enorme. Eu falei assim, eu nunca, como é que fala? Eu nunca desrespeitei quem era da religião. Mas do jeito que haviam me pregado medo, eu tinha medo. Medo que a religião fosse de escravidão, entendeu? Medo de tudo, de passar tudo que eu já havia passado, né? Porque eu fui muito escravizada. Via que a gente era leiga, boba, né? Eu fui muito escravizada por um determinado pai de santo. Aí, na mentira, no medo, entendeu? E, como se diz,
para mim, depois de um determinado tempo, no decorrer dessas experiências, aí eu voltava para a igreja, tudo mais, entendeu? Andava um tempo certo assim, diante dos dogmas da igreja, né? E porém eu era vazia. Eu era um ser humano vazia dentro de mim. Eu era vazia. Eu lembro que um dia eu ainda cheguei a comentar com esse homem que eu fui casada com ele, que é meu ex-marido. Eu falei assim, eu lembro que eu dei uma volta ao redor de casa, correndo. Olhei assim, falei assim, cara, eu tenho tudo que eu queria ter, materialmente dizendo. Mas eu sou vazia. Eu tenho a casa que eu queria ter, porque a gente já tinha comprado a casa própria. Já tinha carros na garagem. Móveis, eletrodoméstico, do bom e do melhor. A gente tinha do bom e do melhor. Conforme eu mencionei, a gente progrediu muito. Por mais que eu tinha os meus problemas com droga, a gente progrediu muito. Prosperou na parte material. Então chegou no momento que eu falei assim, cara, eu sou vazia. Eu não tenho felicidade, eu sou vazia. Eu falei assim, do que adianta ter a casa que eu sonhei um dia? Ter casa, ter carros, ter tudo. Eu tenho tudo. Mas eu não tenho felicidade. Aqui dentro é vazio. Falei pra ele, mas assim, sem ele falar nada. Isso assim, fluiu, surgiu. De eu dar esse negócio, esse surto, dar um trem de... Era espiritual, entendeu? E eu ia, né? Passei a conhecer outras denominações evangélicas, no qual, como se diz, eu ia, né? Na igreja, entendeu? Eu ia nos cultos. E assim, eu fui seguindo durante uns bons anos também. Né? Conforme eu mencionei, até quando eu tinha meus 34, 35 anos, até quando eu tinha meus 36 anos, eu ainda era evangélica, entendeu? Seguia bem a religião evangélica. E depois que como é que fala? Que o meu finado esposo faleceu, como se diz, depois que passou a fase do luto, tudo mais, na cidade que eu morava, teve um pastor, né, no qual eles não tinham carro, e eu comecei a prestar serviço para ele, né, para ele, para a família dele, e mais para um outro casal que estava nessa denominação, né, que eram pastores dessa denominação, dessa igreja, da Vargem Bonita, de São Roque de Minas a Vargem Bonita, dá 16 quilômetros. O que acontece? Esse pastor de São Roque de Minas, dessa igreja de São Roque de Minas, ele chegou em mim e me propôs que ao invés deles pagarem táxi, que eles pagariam uma corrida para mim, fazer corrida para eles, né? Porque eu tinha carro. Foi antes de eu começar a trabalhar no Parque da Serra da Canastra. E fazer pouco prazo depois que o meu esposo tinha falecido. Aí ele se propôs a fazer isso para mim. Me ajudar, no caso, seria uma troca, né? Me ajudava e eu ajudava eles também. Só que, porém, dentro da congregação cristã, eles têm uma doutrinação do seguinte: se uma mulher está sozinha e um homem está sozinho, ali não adentra casa dentro, não adentra carro adentro, não entra dentro de um carro, dentro de uma casa, se a mulher está sozinha. O homem não entra sem estar acompanhado de uma mulher. Homem, quando está sozinho, a mulher não entra se não tiver um homem junto. Entendeu? É uma questão de ética, de respeito. Assim também, eu fui criada. Entendeu? Eu fui criada dessa forma. Em questão de respeito,
né? Com homem, com mulher. Mas eu seguia bem, por mais que eu estava em outra denominação, havia muitas partes que eu ainda seguia diante do que era a doutrina da congregação cristã. E eu tive uma experiência assim, não tão boa, que um belo dia eu deparei com o pastor Só. Tinha falado que a gente iria em Piuí buscar um casal de obreiros que queria fazer parte da cidade de São Roque de Minas, né? E eu peguei, ao chegar dentro do carro e deparar que ele não estava com a esposa dele, eu questionei. Falei, cadê sua esposa? Ele falou assim, ela viajou. Eu falei assim, então, só que não é certo a gente ir só nós dois para Piuí. Ele, por que não? Ele falou assim, você tá prestando um serviço para mim. Eu falei, tá certo. E fui. No meio do caminho, ele pôs a mão nas minhas pernas e ele, como você diz, já era uma mulher vivida, né? Ele pôs a mão nas minhas pernas, a mão em uma das minhas pernas, né? Aí eu parei o carro. Eu peguei e falei pra ele, eu falei assim, eu não vou prosseguir com essa viagem. Ele falou assim, não vai sim. E ele fez meio uma proposta. Falou que divorciaria da mulher dele. Coisa de homem, né? Que me vestiria de obreirinha. Que me daria o que eu quisesse. O que eu precisasse, o que eu quisesse. E que casaria comigo, que me vestiria de obreirinha, que iria largar da mulher dele, que me vestiria de obreirinha e apresentaria para o regional como a noiva dele. Eu falei assim, não, de espécie alguma. Ainda falei pra ele, eu falei assim, eu não tenho intenção disso. Eu falei assim, eu vou na igreja, é pra mim entrar em comunhão com Deus. Eu não tô buscando homem. Então eu falei desse jeito pra ele. Ele foi, insistiu, né, em querer dar beijo, essas coisas. Ele não atravessou em outras coisas, mas ele insistiu em querer beijo, em querer abraço, em querer amasso. E ali eu fui firme. Ele viu que não tinha o que ele queria, né? Eu falei que se necessário fosse, eu deixaria ele com o carro e tudo ali, sairia, pediria ajuda. Isso na beira da estrada, né? Estando na estrada. Ali eu sabia o caminho que eu tava, né? Aonde eu parei o carro, que eu sabia que era de fácil acesso, para me poder ter ajuda. E isso foi uma experiência não tão boa, vivida, né? Com um pastor, no qual eu acabei de prestar o serviço até Piuí, pegou o casal, depois voltamos, aí eu já voltei bem mais tranquila, porque para chegar até a cidade de Piuí eu fui tensa. Depois, para voltar, eu já voltei mais tranquila, porque tinha mais pessoas, né? Tava esse casal de obreiro. Eu voltei em paz e fiquei calada. Só que ao conversar com outras pessoas, eu já havia ouvido eu ouvi relatos também de outras denominações, de casos onde o pastor estupro criança, aliciou criança, aliciou de menor. Eu comecei a escutar vários relatos. Em viagens que eu fiz até mesmo para esse casal de pastor da denominação que eu era na época, eu comecei a ouvir relatos que eu ficava boca aberta. E ele escutava com a maior da naturalidade, porque ele era do Rio de Janeiro, entendeu? E tinha sido mandado para São Roque de Minas para, como você diz, para fazer parte da igreja, para levantar a igreja, né? E ele, mais a esposa dele, e mais os outros, obreiros não, mais os outros, o outro casal de pastor e missionária, que era da outra cidade, da Vargem Bonita, também contavam muitos relatos que aconteciam nos bastidores, né, dessa denominação.
Aí eu fui juntando os fatos. Eu falei assim, cara, isso aqui não dá pra mim mais, né? Escutando amiguinhas da minha filha, uma das amiguinhas da minha filha contar o que ela passou na mão de um pastor, entendeu? Quando ela era criança, que era de uma outra denominação. E eu comecei a ver coisas que eu falava, gente, eu não... Que são coisas assim, que hoje em dia se vê na internet, entendeu? Você vê aí, você vê falar. Mas até então, o que eu tenho a dizer é que durante o tempo que eu permaneci na congregação cristã, ela foi uma igreja onde eu sempre fui respeitada, onde a gente vê muita ética, né? Tem as pessoas que não tem ética, que não tem caráter. Tem, mas comigo não aconteceu isso, entendeu? A gente depois vê relatos, né? Afinal de contas, gente, religião que eu pude perceber que ela é movida pelo ser humano. E o ser humano não é santo, entendeu? Querem santificar seres humanos que são falhos. Não existe santificação aqui. Não existe santificação em ninguém. Então, em si, a religiosidade, para mim, ela começou a deixar de fazer sentido, entendeu? Aquele dogma que quando a gente saía de dentro da religião, a gente estava afastada de Deus, aquilo eu comecei a largar, isso por nada, entendeu? Em termos religiosos. E chegou num ponto que eu falei, cara, se eu tiver de rezar, eu rezo dentro de casa. Se eu tiver de prostrar meu joelho no chão, eu vou prostrar dentro de casa, entendeu? Se eu tiver de entrar em comunhão com Deus, eu vou entrar dentro da minha casa. Eu não vou mais à igreja. O fator primordial que fez eu sair mesmo de igreja, depois de tudo isso que eu tô relatando aqui para vocês, que eu já passei, né, que é uma experiência de vida minha, e que eu não encontrava sentido na religião. Nessas religiões, eu não encontrava sentido, né? E o que acontece? Foi quando eu tava com eu tive num relacionamento de 5 anos, né? Que foi o meu último relacionamento fixo, né? O meu último relacionamento no qual foi amigada, que eu quero dizer. No qual já tem mais de 4 anos que a gente se separou, né? Eu, em outro vídeo, vou relatar a respeito do quesito relacionamento também. Entendam que eu estou relatando áreas da vida, no qual engloba um todo, para que depois eu chegue onde eu quero chegar com vocês, né? Para pessoa, para que eu possa, assim, qual que é o meu intuito? Cada pessoa pode estar passando por um determinado problema em alguma área da vida, entendeu? Assim como eu relato, né? Já relatei a área de saúde, relatei a área de drogas, né? Como foi meu processo, que é possível se libertar. Na saúde, que é possível se curar, entendeu? Sem sofrimento. Essa área é a parte religiosa, espiritual, consciencial, né? No qual estou relatando. E vou relatar outras áreas da vida, né? Vou relatar a parte amorosa, vou relatar a parte de prosperidade, a parte financeira, para que vocês tenham expansão, para que seja de contribuição na vida de vocês, em questão de seja qualquer área da vida da pessoa, é possível, entendeu? Que a gente é abençoado por Deus. O mais são escolhas nossas. Com o tempo, vocês vão percebendo através dos meus relatos, dos meus vídeos, e vamos dar prosseguimento a isso. E eu simplesmente, quando ele era esse último relacionamento que eu tive, ele era evangélico também, e só que não batizado. No dia do batismo dele, né,
Porque, como se diz, o meu marido que morreu, ele deixou uma pensão para mim. E eu simplesmente pensei comigo que eu não poderia casar, né? Por causa que senão eu perderia a pensão. E no dia do batismo desse meu ex, o pastor chegou e questionou se nós dois éramos casados. Eu simplesmente falei que eu não poderia casar por causa da pensão, né? Senão eu perderia minha pensão. Aí ele falou assim, então você não acredita em Deus? Porque se você acreditasse em Deus, se você confiasse em Deus, você não importaria com isso, você casaria com ele. Porque aqui na igreja tem que casar. E eu vi que ele fez um batismo assim bem, sabe, bem assim, desprezante para esse ex meu. O meu ex se sentiu bem, eu não. E falei para ele, eu falei, olha, a partir de hoje eu não pus pé nessa igreja mais. Você fica à vontade, né? Eu jamais vou entrar na tua parte da tua vida. Vem a hora que você quiser, mas eu não vou vir mais. A minha companhia você não tem mais. Né? Eu não vou, como se diz, eu não vou deixar, eu tenho esse negócio de deixar de ser duvidoso, mal eu sabia, como se diz, depois eu fui procurar saber, se eu quisesse casar, eu poderia ter casado, eu não perderia minha pensão, entendeu? Mas foi uma coisa assim, que foi bom, até bom. Imagina se eu tivesse casado e fosse a questão de casar, perder e ter acontecido da forma que foi, que eu fui me despertar, ó, depois de 5 anos de relacionamento, entendeu? E essa é a minha questão agora. Já tô vendo que o vídeo já tá um pouco longo, no qual comecei a me despertar em questão religiosa, entendeu? Com as duas religiões, evangélica e católica. Para mim, sinceramente, eu fui doutrinada, como doutrinam todo mundo, entendeu? Mas, particularmente, eu não posso falar por ninguém mais senão por mim. Particularmente, eu não me encontrei nem na católica e não me encontrei na evangélica, espiritualmente dizendo. Eu apenas segui aquilo que era doutrinado, aquilo que era dogmado, aquilo que era manipulado, entendeu? Já passei por experiências não tão boas, conforme eu estou relatando aqui para vocês. Tive experiências boas no quesito assim, de encontrar pessoas boas, entendeu? De fazer amizade com pessoas boas. Mas a espiritualidade mesmo, aquela coisa espiritual no qual muitas pessoas falam que se encontra, eu nunca havia me encontrado. Isso eu já tinha experienciado, né, ao kardecismo, conforme eu mencionei para vocês. Experienciado a Umbanda quando eu era adolescente, né, e o kardecismo eu gostava muito, né, de ir, mas parece que tinha algo que ele não me completava ainda. É uma coisa muito engraçada. Durante o tempo que eu morei, que eu permaneci em São Roque de Minas, depois que o meu marido faleceu, depois que antes de eu voltar embora para Passos, eu cheguei a frequentar assim, um bom tempo o centro kardecista de lá. Inclusive eles chegaram a falar para mim que era para mim já ir para a mesa, porque eu precisava desenvolver minha mediunidade, que eu tinha uma mediunidade muito bonita. Isso eu sempre escutei, né, de pessoas que são do kardecismo. Então, como se diz, até aqui a minha experiência religiosa foi essa, que eu estou mencionando para vocês. Eu já vi que o vídeo está bem extenso. Eu vou dar prosseguimento a partir do outro vídeo, no qual eu vou começar a relatar as minhas experiências espirituais para vocês, tá bom? Muito obrigada. Abençoados sempre sejam.